Amém. Louvado seja o Senhor. Louvamos a Deus pela vida do David, da Fabiana, do pastor Edson, da Esther, do Davi, da Sofia, que estiveram e ainda estão acompanhando bem de pertinho os nossos missionários. É tão bom ouvir notícias e saber como é que está o nosso campo e os desafios que nós temos pela frente. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Nós estamos intercedendo já há algum tempo pelo Luiz, irmão da irmã Dirce, que partiu no dia de hoje, cremos que está com o Senhor. Amanhã, 8 da manhã, nós estaremos juntamente com a família no Parque da Paz, no momento ali de culto, de sepultamento. Como nós sabemos, momento limitado, mas nós estaremos com alguns irmãos aqui da igreja, dando também esse suporte. Então peço à igreja que esteja em oração pela vida da irmã Dirce, de toda a família que está enfrentando esse momento de perda, de despedida, um momento de luto. Nossa oração, nosso desejo é que o Espírito Santo continue consolando essa família tão querida. Irmãos, nós estamos nessa noite finalizando a segunda parte de uma mensagem que nós conversamos na nossa última quinta-feira sobre disciplinas espirituais, e nós conversamos um pouquinho sobre solitude, a disciplina do silêncio. Vou pedir a Vitória para projetar o primeiro slide, na sequência eu vou passando aqui. Nós conversamos nessa última quinta-feira sobre solitude. Hoje nós vamos finalizar essa parte, entendendo o que é essa disciplina e como praticá-la, como vivê-la. São disciplinas bíblicas, são atitudes, posturas espirituais que nós devemos que tomar. Você pode assistir o culto da última quinta-feira e ali acompanhar a introdução desse assunto que nós fizemos, da importância dele, de tentarmos ter uma vida em solitude, em silêncio, diante do Senhor, em um mundo tão barulhento que nós vivemos. Em um mundo de tantas interrupções, em um mundo tão corrido, como praticar o silêncio? Muito mais do que deixar de falar, mas estar na presença do Senhor, em solitude, sendo ministrado pelo Senhor, apresentando-se diante do Senhor. Nós aprendemos sobre a necessidade de aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, descansar em Deus. Como é difícil aquietar o nosso coração, sossegar a nossa alma diante de dias barulhentos, movimentados, estressantes, corridos. Chegamos ao término de um dia cansados, sobrecarregados, e quando nós pensamos em silêncio, quando nós pensamos em sossego, o sono toma conta, e nós não temos estrategicamente e intencionalmente esse tempo a sós com Deus. Mas hoje, nesse segundo momento, nós vamos aprender o que Jesus fez, como Jesus viveu, e eu quero trazer aqui alguns passos práticos para implementarmos essa disciplina espiritual na nossa vida. A primeira disciplina espiritual que nós conversamos foi confissão de pecados. Na quinta passada, solitude parte A, e nós vamos concluir hoje, solitude, a segunda parte. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Peço que você esteja muito atento ao estudo, à palavra, a esse tempo que nós estamos aqui. Eu tenho orado, e minha oração nessa tarde, enquanto nós estamos aqui, é que não seja mais um culto, que não seja mais um encontro, que não seja religioso que nós estamos vivendo aqui, porque nós não vamos viver novamente esse dia. Esse dia é único, e que seja então um tempo único, um tempo de dedicação, durante essa 1h20, no máximo, de consagração ao Senhor, de consagração do nosso tempo, da nossa atenção. Então esteja ligadinho na palavra, esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração, e que no nome de Jesus vivamos um tempo diferente nessa noite, que não seja mais um culto, mas que seja um culto de glorificação, de exaltação, de ministração da palavra do Senhor aos nossos corações.
Lucas 9, a partir do versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se afastaram dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho, e eles se calaram. E durante aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que viram. Nós aprendemos na última quinta que, de um lado, nós temos 2 extremos nesse assunto aqui que nós estamos conversando. Nós temos o extremo do barulho, vivemos em um mundo barulhento. E qual é o outro extremo? Nós aprendemos que há pessoas que precisam do barulho. Não sei se você é assim, tem que ter um barulho no ambiente. Como que é difícil estar em silêncio ou no silêncio. A necessidade do barulho, do ruído, até para concentração. Tem gente que só consegue estudar com barulho, ou escutando alguma coisa, ou ler escutando. O nosso cérebro é condicionado muitas vezes. Esse é um extremo, o desejo de viver o tempo todo no barulho, ou com a agenda cheia, ou com muitos compromissos. É aquele medo de parar, é aquele medo de repousar, é aquele medo de descansar. Não sei se os irmãos sabem, mas muitas pessoas, no momento da aposentadoria, enfrentam uma crise muito grande, porque não foram preparadas para parar. Sempre estiveram movimentadas, trabalhando, correndo de um lado para o outro. Aí no momento de parar, é um desafio muito grande. Qual é o outro extremo? É o extremo da solidão. Porque solidão é diferente de solitude. É aquele desejo de estar sozinho e de ser, mesmo que de forma inconsciente, mas de ser consumido ou alimentado pela dor, pelo sofrimento. É o desejo de não estar com pessoas, de querer estar sozinho. Há momentos nas nossas vidas que nós não queremos companhia, queremos a solidão. Mas a proposta da disciplina espiritual de solitude é um outro caminho, que é o caminho da solitude, do silêncio. Silêncio mais do que a ausência da fala ou de ruídos, mas aquele momento que nós estamos a sós com o Pai para ouvirmos a voz de Deus. Para isso nós precisamos calar algumas vozes, para ouvirmos a voz do Senhor. É a sós com Deus. Essa é a proposta, porque quando nós estamos com Deus, em solitude, em quietude, sendo ministrados pelo Espírito Santo, nós nos preparamos para estar em comunidade, para enfrentar os barulhos da vida, mas também nós somos preparados para enfrentar aquelas noites complicadas de solidão, porque Deus nos prepara. Nós vemos claramente isso na vida de Jesus. Há vários textos, leiam os evangelhos. Eu trouxe várias referências, mas eu quero resumir em: leia Mateus, Marcos, Lucas e João, e grife os momentos que Jesus esteve sozinho. Na tentação, esteve sozinho, esteve com o Pai. Antes de escolher os 12 discípulos, Lucas
No capítulo 6 fala que ele passou a noite inteira sozinho com o Pai. Em momentos específicos do ministério de Jesus, ele se retirava da multidão e ia para o monte, ia para um local em que ele podia estar sós com o Pai, em oração, em silêncio. Nós vemos claramente isso na vida de Jesus. Nós vemos isso nas partes finais do ministério de Jesus, como no Getsêmani. Jesus, de forma intencional, esteve muitas vezes a sós. Então nós temos um grande exemplo, o exemplo de Jesus. Precisamos olhar para Jesus, e Jesus é o nosso modelo de espiritualidade. Mas, por qual razão nós não conseguimos ficar em silêncio? E aí, o oposto disso, por que nós temos tanta necessidade de falar? Como é difícil aquietar a alma, aquietar o coração. Nós temos uma necessidade muito grande de falar. A disciplina da solitude não é fazer voto de silêncio. Muito mais do que não falar, ou ter momentos específicos para estar a sós com Deus, é aquele momento que nós somos disciplinados, que nós aprendemos a ouvir. Nós temos facilidade para ouvir? Ou nossa tendência é falar? Por que nós temos tanta necessidade de falar? O texto que nós acabamos de ler. O Senhor se manifestando em glória. Algo extraordinário acontecendo aqui no Monte da Transfiguração. O texto diz que o rosto de Jesus, ele brilhava, ele estava em glória. O versículo 29 diz que a sua roupa tornou-se resplandecente. A ideia no original aqui é que Jesus estava vestido de luz, como um raio. O termo usado aqui no original grego é um termo não usado em nenhuma outra parte da Bíblia. Era como se Jesus estivesse num raio de luz, impossível de descrever, tamanha a glória, a manifestação, no monte com o Senhor, na glória, resplandecendo. Os discípulos estavam ali, Jesus está dialogando com Moisés, Jesus está dialogando com Elias, e naquele momento os discípulos olham para aquilo que está acontecendo, e era um momento de contemplação, era um momento do silêncio, não havia necessidade de falar absolutamente nada, mas Pedro tem necessidade de falar, Pedro quer falar. Há momentos em nossas vidas que nós não devemos falar absolutamente nada, só perceber, só contemplar, só viver, só sentir aquele momento. Pedro, não, Senhor, que bom que o negócio aqui que está acontecendo está maravilhoso, quer saber de uma coisa? Não vamos acabar com isso aqui não, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés, para Elias, e vamos continuar nesse monte aqui, não vamos descer não, vida boa é no monte. Mas tinha vida, a vida seguia, porque a nossa vida não é só feita de montes, também é feita de vales, não é só feita de momentos a sós com Deus, nós enfrentamos as tempestades da vida e os momentos. Pedro queria continuar o resto da vida ali, só que ali não era a glória final, não há como domesticar a glória de Deus, porque ali não era o momento final. Era isso que Jesus queria que Pedro entendesse, era o momento de Pedro só perceber, só analisar. E é tão interessante o texto, que diz que no versículo 33, Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro não sabia o que estava dizendo, mas ele queria falar alguma coisa, queria participar, queria opinar. Já que Pedro quebra o silêncio do que está acontecendo, da manifestação da glória de Deus, numa palavra, no momento impróprio, enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que o encobriu.
e ao entrarem na nuvem ficaram com muito medo. É tão interessante que lá em Êxodo, no capítulo 40, a partir do versículo 34 até o 38, fala de uma nuvem e que Moisés, resplandecendo a glória do Senhor, não entrava na nuvem, de tanto medo e pavor, porque ali era a glória do Senhor. Então nós temos o Moisés não entrando na nuvem, agora essa mesma nuvem cobre todo mundo, a presença do Senhor cobrindo, a glória do Senhor. Por quê? Porque Jesus está nessa nuvem. E vem então, esse momento de interrupção, vem uma nuvem, e eles ficaram com muito medo, apavorados. O que é isso? O que está acontecendo? E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, é o meu filho eleito, a ele ouvi. Aqui também há uma separação, porque de certa forma Pedro disse o seguinte: Moisés e Elias, e Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e Jesus, vou fazer 3 tendas. Pedro estava comparando Jesus, Moisés e Elias. Vem uma voz do céu e fala: opa Pedro, não, Jesus, este é o meu filho, é a ele que vocês devem ouvir. O momento de solitude é o momento que nós estamos com Deus, na presença de Deus, na glória de Deus, e que nós devemos escutar. Jesus precisa ser o centro da sua vida, dessa disciplina espiritual. A Jesus nós devemos ouvir. É o momento que nós estamos a sós com Deus, para aprendermos a ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a Jesus, ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus. Não é ouvir qualquer voz, mas é ouvir o que Jesus tem para nos dizer, é ouvir o que Jesus tem para nos falar. É por isso que vem aquela voz e diz: a ele, a Jesus, ouvir. Depois, versículo 36, que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho, e eles fizeram o quê? Se calaram diante da presença do Senhor. Sabe o que nos resta? Calarmos, aquietar o coração, aquietar a alma. Não tem mais necessidade de falar. Falar o quê? A nuvem, a presença de Deus, Deus dizendo: Jesus, filho amado, a ele vocês devem ouvir. É a necessidade que nós temos de nos calarmos diante do Senhor. E durante aqueles dias, não contaram a ninguém do que viram. Interessante. Pedro interrompe falando, se precipitando, que queria falar alguma coisa. Depois de viver essa experiência, ele se cala. E ele aprendeu isso. Lá em 2 Pedro 1,18, ele fala dessa experiência de ter visto a glória de Deus. 2 Pedro 1,18, e essa glória resplandeceu na sua vida. Ele ficou depois pensando nisso. O que aconteceu? Eu estive na nuvem com o Senhor, na presença do Senhor. Não houve mais necessidade de contar durante aqueles dias, mas depois ele escreve numa carta, porque isso transformou a vida de Pedro. Quem estava também nesse dia? Tiago. E o que Tiago escreve em Tiago 1,19? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia é maravilhosa demais. Tiago também aprendeu, porque ele teve a manifestação da presença do Senhor, e ele percebeu que diante do Senhor e diante da vida, nós precisamos aprender que nem sempre nós vamos falar. Sabe por que nós temos tanta necessidade de falar? Porque quem fala, pelo menos assim pensa, acha que está dominando a discussão. Há um poder nas palavras. Eu tenho que falar, a última palavra é sempre minha. Eu não deixo barato não, eu falo mesmo. Por quê? Porque em algum momento nós podemos pensar que ao falarmos estamos dominando a situação. Ao falarmos, temos poder em argumentar. Temos necessidade de falar.
Já observou como nós temos necessidade de justificar-nos, justificativas? Já percebeu? Diante de uma discussão, no português nosso, diante de uma briga, diante de uma acusação, diante de uma palavra que nós sabemos que não é verdade, qual é a nossa primeira atitude? Justificar, elaborar argumentos. Não, eu vou provar que eu estou certo, eu preciso falar. A disciplina da solitude nos ensina a falar no momento certo. Por isso que eu disse e reforço, não é estar a sós com a gente mesmo, é estar a sós, em solitude, com Deus. Essa disciplina nos prepara para a oração. É aquele momento que você vai iniciar, você já não inicia orando, você inicia com o Senhor, pensando, quieto, escutando o barulho do nosso coração, escutando o barulho do dia, escutando a nossa alma. Essa disciplina nós aprendemos, o momento certo de falar. E nós aprendemos também, e João escreve sobre isso, e João estava aqui, nós aprendemos que nós não temos necessidade de justificativas, por mais válidas e justas que elas sejam, porque quem nos justifica, quem nos defende, quem é o nosso advogado, é Jesus. Ele é o nosso advogado, é Ele que nos justifica. Nós precisamos aprender a disciplina do silêncio, os momentos para vivermos dessa forma. Eu quero trazer, concluindo a nossa reflexão dessa noite, como disse, essa parte final, se você puder, pegue a primeira parte, onde nós trouxemos mais conceitos, agora de forma prática, diante de todos os textos que nós lemos, diante de tudo que nós já vivemos, te recomendo também o livro do Richard Foster, Celebração das Disciplinas Espirituais. Esse livro também ele fala sobre a disciplina da solitude. Citei no domingo à noite um livro muito bom, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Vamos tratar essa nossa vida interior, as disciplinas espirituais. Irmãos, nós estamos na igreja, num culto, e nós precisamos aprender a colocar em ordem a nossa vida espiritual. Às vezes a gente quer dica para tudo, quer dica para o casamento, quer dica para as finanças, quer dica para criar filho, quer dica para ser o melhor filho, o melhor pai, uma melhor mãe, esposa, namorado, noiva, etc. Mas pode ter as melhores dicas do mundo, podemos ter o melhor terapeuta, o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor conselheiro, o melhor louvor. Se nós não tivermos vida com Deus, o que adianta? O que adianta? Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, é para nos preparar para aquilo que é mais importante, que é a nossa vida com Deus. Porque aí sim, se nós tivermos vida com Deus, disciplinas espirituais, aí sim, o louvor, a palavra, o conselheiro, o terapeuta, a vacina, o remédio, o medicamento, o amigo, Deus vai usando situações, pessoas, momentos na nossa vida. Mas o que vem em primeiro lugar? O que precisa vir em primeiro lugar? Jesus Cristo. Estar com Ele. Então, algumas dicas aqui para nós finalizarmos esse tempo na sequência dessa palavra. Ter momentos semanais de solitude. Comece com 10 minutos. Separe na sua agenda. Eu quero separar 10 minutos antes do meu tempo de oração para estar com o Senhor, não falando nada, em silêncio com Deus, a sós com Deus. Crie um momento, seja intencional. É tão bom quando nós separamos um tempo, um momento, que você para, que você respira. Cada um vai ter o seu momento. Tem gente que é da noite, tem gente que é da manhã. Eu sou da manhã, bem cedinho, às vezes uma caminhada na praia, uma corrida, um mergulho,
um momento que você intencionalmente dirá para a sua alma, para o seu espírito, alma, espírito, você dirá para você mesmo, é hora de se conectar com Deus, virar uma chavinha, até nós aprendermos, até isso se tornar um hábito. Separe momentos, comece com 5 minutos, 10 minutos, ter espaços específicos para a solitude. Vale aí ter um cômodo na casa, um quarto, talvez um espaço no condomínio, um local no quintal, um ponto na praia. Nós temos aqui uma beleza tão próxima de nós. Crie esses momentos, aproveite o tempo a sós, no carro, no trânsito, no percurso ao trabalho, no momento que nós estamos indo para o trabalho, seja de Uber, seja de Transcol, seja de carro, seja andando, seja de bike, aproveite esse tempo e transforme esse tempo em um a sós com Deus, em um momento de reflexão, de solitude. Eu tive muitos momentos de oração, momentos assim, maravilhosos com Deus no carro. Olha, eu lembro de vários momentos que marcaram a minha vida, de choro, de oração, de quebrantamento, momentos que às vezes a gente não planeja, mas fala, Senhor, eu vou orar até no trabalho, Senhor, vai demorar tanto tempo até eu chegar no trabalho, eu quero dedicar esse momento para a gente aqui bater um papo, e eu quero começar não dizendo nada, porque a Tua palavra me diz, eu tenho que estar pronto para ouvir. Senhor, me ajude, treine o meu ouvido, que eu tenha um ouvido absoluto à presença do Senhor, que eu tenha um ouvido absoluto a ouvir a Tua voz. Há tantos barulhos, choro de criança, reclamação, discussões, brigas, noticiários, mas eu quero ouvir o Senhor. Há algo que nós podemos fazer, ou podemos murmurar porque tem muita gente no trânsito, que todo mundo está nos fechando, e que está demorando demais para chegar no trabalho, para chegar na empresa, e porque o Transcol está lotado. Podemos murmurar, é uma decisão, é uma escolha. Qual será a nossa decisão? Não é a quantidade do tempo, mas é o desprendimento da alma, do nosso coração, é se apresentar ao Senhor, estabelecer retiros específicos de momentos individuais com Deus. Que tal, de forma alcançável, porque às vezes a gente coloca uma meta inalcançável. Se você nunca fez isso, separe uma vez por mês, ou uma vez por bimestre, ou faça isso 3 vezes nesse ano. Faça um retiro espiritual, você e Deus, de oração, de disciplinas espirituais, uma pousadinha, um quarto de hotel, um momento que você sabe que você estará sozinho em casa. Estou sozinho, hoje eu vou maratonar. Tem momento para isso, para maratonar, tem momentos. Agora, quando só maratonamos na internet, na Netflix, Prime, YouTube e tantas outras redes, e não entregamos ao Senhor o que lhe é devido, o que deve ser primeiro lugar, a nossa vida não se encaixa, as coisas não dão certo. Estou sozinho, Senhor, agora é meu tempo com o Senhor, vou passar um dia escutando a Tua voz, orando, meditando, lendo, confessando, contemplando, adorando, glorificando, exaltando, vivendo. Você perceberá como isso fará diferença na sua vida. Novamente, quem fará isso? Um anjo vai fazer isso por mim e por você? Será que um anjo vai vir na nossa agenda e vai riscar, 3 vezes aqui por ano, tal dia, tal dia, tal dia, você vai estar em retiro de oração? Isso é uma decisão nossa. Não estou falando dos nossos momentos, como igreja pública, estou falando do nosso momento pessoal. Agende esses momentos, coloque na agenda, põe o celular para despertar, notifique-se, crie lembretes, nós temos tantas ferramentas hoje, escreva os pensamentos, as suas orações, crie um diário de oração, escreva,
Estive a sós com Deus, Deus ministrou isso no meu coração. É riquíssima a leitura dos diários de oração dos grandes homens e das mulheres de Deus do passado. É riquíssimo. Tem o seu, porque disciplina espiritual não é apenas para os grandes homens e grandes mulheres de Deus, é para mim e para você. Por fim, não tenha interrupções, crie um ambiente, crie um momento que não haja interrupção. Nesse momento não leva celular não, combina com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, com o pai, com a mãe, olha, eu vou estar no quarto agora, durante tal hora, estou com o papai, eu gostaria de não ser interrompido. O Paul Yang-Shu, na Coreia do Sul, agora, na realidade o nome dele agora é David, né? David. Ele fala que, na realidade, alguém escrevendo sobre ele, sobre as disciplinas espirituais dele, é um pastor. A maior igreja evangélica do mundo se encontra lá, na Coreia do Sul. A igreja ora 24 horas ininterruptamente, todos os dias. Vários pastores aqui do Brasil estiveram lá e constataram 300 mil, 500 mil pessoas na madrugada orando, um avivamento. E ele ora muito. E aí o presidente da Coreia ligou, a secretária atendeu, presidente da Coreia, querendo falar com ele. E ela falou assim: eu não posso interrompê-lo, mas eu sou o presidente. Quis dar uma carteirada, não posso interrompê-lo. E o rapaz ficou chateado. E aí depois de um tempo, ele ficou sabendo, então ele resolveu retornar. Aí ele disse assim: mas como você não me atendeu? Eu sou o presidente. Aí ele disse: olha, lamento, desculpa, mas eu estava com a pessoa mais importante do mundo. Eu estava com Deus nesse momento, eu não podia te atender. Olha a compreensão. Será que se um presidente ligasse para nós, no nosso momento de oração, será que nós não pararíamos tudo? Ou uma pessoa influente, ou o diretor da sua empresa, correr para orar, para responder, para dar o retorno. Nesse momento não tem interrupções, porque você estará com Deus, sendo revestido da glória da presença de Deus. É com Deus. Não leve celular, leve um papel, leve caneta, leve livros, leve a Bíblia. Planeje esse momento. Quem sabe pela manhã é o seu melhor momento. Prepare um café, sente-se à mesa e diga: papai, estamos juntos aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, eu não estou sozinho. Tome um café com Deus, converse com Ele, esteja sós com Deus. Parece que isso é algo de outro mundo que eu estou falando. Irmãos, isso é vida com Deus, isso é dia a dia com Deus. Nesse momento nós ouvimos a voz de Deus, através dos pensamentos, através da organização da nossa vida. Aquilo que parecia que não está tão claro, se torna claro. Aquele dia tão complicado, a agenda se torna leve. Por quê? Porque nós transformamos o que é prioritário, de fato, em prioridade na nossa vida. Nós fizemos da coisa principal a coisa principal. O dia está corrido, a gente levanta e sai correndo. O dia está corrido, invista tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Uma disciplina que parece estar tão longe de nós, não está. Comece com 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Próxima vez que você estiver na praia, separe um tempo, feche os seus olhos, escute o barulho do mar e permita o seu coração contemplar a grandeza do Senhor pelo ruído maravilhoso do mar, som dos pássaros, a beleza na cor das folhas. Você vai ser desconectado desse tempo e será conectado com o Pai. 5 minutos fará uma grande diferença no seu dia. Preparar o seu coração para quê? Para orar, para falar.
A gente já quer entrar na oração, Deus, Jesus, amém. Aí Deus, cadê? Agora que eu ia falar, nós estamos começando esse momento, ele já saiu. Nós despejamos em Deus e saímos para o dia. Isso é relacionamento, é uma via dupla. Deus também fala. Estejamos prontos para ouvir a voz de Deus. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, obrigado pela palavra. Nos ajude, Pai, a aquietar a nossa alma, a aquietar o nosso coração, diante de um mundo barulhento, corrido e ao mesmo tempo solitário, angustiado, depressivo, e nós nos encontramos no meio de tudo isso. Ora o nosso coração sendo levado para um lado, ora sendo puxado para o outro. E agora temos esse desafio, Pai, que o Senhor traz ao nosso coração, que é aquietar a alma, que é sossegar o coração no Senhor, e escutar: meu filho, minha filha, eu sou Deus, aquieta o teu coração, eu cuido, eu continuarei cuidando de você, eu trabalho pela sua vida, eu te sustento enquanto você dorme. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Escutarmos a voz do Senhor, o sussurro do Senhor nos nossos corações, como o profeta Elias, que estava acostumado ao Deus do fogo, da manifestação grandiosa, e depois de um momento de solidão, de caverna, de deserto, o Senhor se manifestou a ele na brisa, no murmúrio suave, mostrando para ele, mostrando para nós que o Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus que fala e sabe como nos falar, ora com uma manifestação milagrosa e grandiosa, ora no silêncio, no sorriso de uma criança, no gesto de uma pessoa. Deus nos ajude, nos dê sensibilidade, discernimento espiritual, e nos ajude a termos essas posturas de disciplinas espirituais, para que possamos aprender a ouvir a tua voz, nos dê um ouvido absoluto para ouvirmos a presença e a voz do Senhor, e sabermos discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, para assim vivermos de acordo com a tua vontade, para assim vivermos, mesmo em meio ao caos, mas com paz de espírito. Deus, só o Senhor pode nos ajudar. Espírito Santo, conforta-nos, consola-nos, ajude-nos, ó Deus, nós te suplicamos isso. Pai, continue abençoando todos os pedidos que já foram feitos no chat, aqueles que foram feitos após o momento que o David orou. Estaremos durante a semana, Pai, intercedendo. Guarde cada um dos teus filhos e filhas, todos que estão participando desse culto online, cada família nós colocamos diante do Senhor. Queremos também de antemão agradecer por todos os aniversariantes, aniversário de vida, de casamento. Pai, é o Senhor que concede a vida, é o Senhor que tem guardado a nossa família. Obrigado pelos teus filhos, filhas, amados do Senhor, pelo presente de mais um ano de vida, mais uma alegria de terem, ó Deus, vida conjugal, comemorarem mais um ano. Nós te glorificamos por isso. Continue guardando-nos, nos preparando para a semana, para tudo que nós vamos viver no domingo pela manhã, de forma online,
ó Deus, na ministração da Tua palavra sobre generosidade, mas também no domingo à noite. Guarda o nosso final de semana, guarde a nossa casa, guarde o nosso lar. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.